aos amigos do Morente Global e aos amigos de Bataguaçu. Em meus achados, encontrei essa joia, escrita por Iracema Sampaio, intitulado Os Diamantes Negros de Bataguaçu. Como a história é de extrema importância e é preciso preservá-la, e quem não preserva a sua história, o futuro é incerto, eu resolvi deixar como tributo, em homenagem a uma pessoa que foi muito importante a Bataguaçu, a professora Iracema Sampaio, que já não está mais no meio de nós e levou toda a sua bagagem de conhecimento, de cultura, para o outro lado do mundo, mas deixou aqui o seu legado, inclusive os diamantes negros de Bataguaçu. Vou fazer a leitura, espero que vocês gostem e que guarde isso na lembrança, porque é preciso trabalhar a educação, principalmente dos alunos, começando a resgatar a história da comunidade. A história de Bataguaçu é linda e que foi a sustentabilidade do que é Bataguaçu hoje, foi formado pelas suas histórias e os seus desbravadores e os pioneiros, como Iracema Sampaio. Professora Iracema Sampaio, receba onde você estiver esta homenagem do povo de Bataguaçu, como gratidão. Iracema Sampaio, Bataguaçu, em 1957. Que os braços da vida permaneçam abertos, as portas e janelas do coração escancaradas para acolher, abrigar, embalar e carregar vida fora as emoções, a essência do bem que encontramos nas coisas mais simples. Iracema Sampaio nasceu em Riachão de Jacuípe, na Bahia, em 23 de agosto de 1938. Fez o primário com as professoras Maria Dagmar e Miranda e Eulália Oliveira, curso que lhe valeu por todos os demais. Foi professora primária em Marilena, Paraná, em 1956 e 1957 a 1960, em Bataguaçu, estado de Mato Grosso do Sul hoje. Na época era Mato Grosso. Cursou as faculdades de Geografia, Administração e Direito, porém sua vocação é o magistério. É editora da revista Executivo Plus há 18 anos. É diretora da editora Saber, responsável pela publicação de várias obras, e autora dos livros Andança e os Diamantes Negros de Bataguaçu. Aqui a jovialidade de Iracema Sampaio em Bataguaçu no ano de 1958. A revisão do texto foi feita pela Thaís Costa, Vera Tilde de Castro Pinto, Aurenício Rodrigues Pinheiro, e a digitação da Eliane Soares e a diagramação do Mário Alessandro Gonçalves Oliveira. A ilustração, Edivaldo Jacinto. Iracema Sampaio, Os Diamantes Negros de Bataguaçu. Registro no FBN 215-624. Agradecimentos. Obrigado a Jacinto, sua arte enriquece meus escritos. Ver as ilustrações basta, não carece ler o texto, por si só elas contam a história. Obrigada Kimi e Milta por me propiciarem tamanha alegria. Obrigada a Lacta por me permitir usar o nome de um dos seus produtos e a marca do Diamante Negro. Obrigada à amiga Vilma Martins pelo incentivo. Obrigada também aos amigos Clay Deonir Henrique Machado, o Clay, o Marcelo Volmer Mulatinho, Zélio Almeida Silva, o Wilson José da Silva Ribeiro e o Oswaldo Oliveira de Souza. Bataguaçu ou Bataguaçu com 2 S? No Cadasalete e no Mirador, a palavra Bataguaçu é com C, cedilhado, por se tratar de uma palavra cujo sufixo vem do tupi-guarani e quer dizer grande, e Bata é o nome do fundador. Quando o povoado foi fundado e registrado, e também na ata e decreto de criação do município, foi escrito com 2 S's. Segundo pessoas estudiosas que ali viviam, um certo tipo de veado que existia nos arredores era denominado guaçu, que se escreve com C, cedilhado também. Por esse motivo, foram adotados 2 S's. Para diferenciar, fiquei balançada entre a ortografia oficial e a lírica,
Sem dúvida, uma controvérsia, pelo sim, pelo não. Eu fui pelo lado da emoção e bem-querer, por isso o meu Bataguaçu é com SS. A dedicatória a Kimi, pelo carinho, aos meus ex-alunos razão deste livro, a Bataguaçu, que só me traz boas recordações. Aqui uma foto tirada em Bataguaçu com alguns dos meus ex-alunos em 1958. Apresentação. Continuo achando que não sou escritor apenas, levo jeito para contar meus casos ou registrar o acontecido. Por essa razão volto, desta vez, Os Diamantes Negros de Bataguaçu, um relato de um tempo feliz do qual eu guardo ternas recordações. Voltar no tempo me faz viver de novo, e o período que eu levei escrevendo este livro me fez sentir junto a essa gente querida que da vida muito me ensinou. O que carrego do bom dentro de mim, certamente boa parte eu trouxe de lá. Que o tempo e o desenvolvimento não apaguem esse lirismo ou a transformem numa cidade comum. Que Bataguaçu seja sempre uma cidade feliz. Autora Iracema Sampaio. Uma tarde, como tantas outras, trabalho, aborrecimentos, projetos, ansiedade, quando um toque de interfone quebra a rotina. Alô? É para a senhora de Bataguaçu, a vereadora Kimi, linha 1. Vereadora? Tá bem, obrigada. Apertei a tecla 1 e do outro lado uma voz delicada, suave respondeu ao meu alô. É a dona Iracema? Sim, sou eu. É a Kimi, dona Iracema. Lembra, sua ex-aluno? Claro, lembro sim, Kimi. É que minha secretária me confundiu um pouco, disse que era a vereadora Kimi. É que sou vereador agora e também presidente da Câmara Municipal. Que bom! E que bom também estar falando com você. Obrigada. Também estou muito satisfeita em falar com a senhora e gostaria de lhe fazer um convite. Pois não. Estamos preparando uma solenidade para homenagear as mulheres que marcaram presença em Bataguaçu. E gostaríamos de contar com sua presença. Mas por que eu? A senhora foi importante aqui. Muito importante. Fui? Foi. Então eu vou. Vem mesmo? Vou. Que dia é? Dia 11. Encerramento das comemorações do Dia da Mulher, que começam no dia 8 de março. Vou sim, Kimi, com muito prazer. Fico contente por você ter se lembrado de mim. Vamos contar com a presença da senhora. Pode contar. Obrigada pela lembrança. Depois das despedidas, praticamente encerrei o dia e pus-me a matutar. Por que será que mereço essa homenagem? Perguntei-me algumas vezes. Era por volta de 1956, o mês. Não me lembro, graças a Deus. Acho que lembrar com precisão das coisas boas quebra o encanto. Meu marido passava por Bataguaçu, vindo de uma pescaria no Rio Viema. Na pensão do seu Dantas, conheceu algumas pessoas do lugar e conversa vai, conversa vem, contou que era alfaiate e eu, professora no interior do Paraná. Pela manhã, antes que viajasse, apareceu o seu Quené. Alguém soprou nos seus ouvidos que na pensão estava hospedado o marido de uma professora. Queneciano Cecílio de Lima era o chefe político que fazia oposição ao primeiro prefeito eleito da cidade, Enio Martins. Derrotado nas urnas, Quenenciano, o seu Quené, como era chamado, pediu ao governador João Ponce de Arruda, seu aliado, a exoneração de todos os funcionários públicos estaduais, entre eles das duas professoras, Dona Maria da Conceição e Maria de Simplício, sua assistente. Seu Quené se apressou em convidar meu marido para mudar para Bataguaçu. Depois de falar das vantagens, seu Quené ficou mais tranquilo. Já tinha professora para as crianças. Convite feito e aceito. O mesmo governador que exonerou as professoras Maria da Conceição e Maria de Simplício me nomeou professora e meu marido escrivão de coletoria. Em Marilena, no Paraná, eu esperava os peixes da pescaria. Nem os anzóis vieram. Meu marido chegou já mandando arrumar as tralhas. 2 ou 3 dias depois, lá estávamos nós, em cima de um caminhão de carregar toras de madeira, sem carroceria e sem cabine. Diga-se de passagem, ele e minha sogra, a madrinha, como eu a tratava, a caminho da terra prometida. Acho que eu estava com 18 anos. Vale lembrar
que me casei muito cedo e paparicada como era, vovó me fez morando em sua casa, onde, depois de casada, a babá tinha que me ajudar a tomar banho. Eu tinha tudo, móveis, utensílios, enxoval, porém tudo empilhado num quarto. Quando resolvemos começar a vida em algum lugar, rumamos para o Paraná, pelas notícias de riquezas e facilidades para ganhar dinheiro. No nosso caso, as perspectivas foram frustradas. Meu marido trabalhando de alfaiate e eu de costureira. Mal dava para as despesas. Depois que resolvi lecionar, melhorou um pouco. Porém, o dinheiro ganho só deu para ir buscar a madrinha na Bahia. As nossas coisas foram vendidas lá mesmo, sem uso, a preço de usados. Só enxoval eu trouxe. Por isso, Bataguaçu, por assim dizer, era meu começo de vida. O convite de Sr. Quesné veio como uma luz para mim. Eu trazia com a mudança a esperança de um lar. Bataguaçu me ensinava como viver. Assim aceitei sem questionar. Era a tentativa de melhores dias e, sem dúvida, valeu a pena. Valeu porque passei a ser dona de minha vida, passei a comandar os meus caminhos. Valeu por me sentir senhora de mim e, muito embora tivesse que compartilhar as decisões com meu marido, era de igual para igual. Eu não falava com submissão. Discutimos sem permitir que decidissem por mim. Portanto, Bataguaçu me deu a condição de ser eu mesma. Nossa mudança era, precisamente, de 6 cadeiras de palha amarradas umas às outras, uma mesa tosca, retangular, uma cama patente de casal e uma de solteiro, sem os colchões. As palhas de milhos que enchiam os colchões jogavam fora para diminuir a bagagem, um quinto de madeira para guardar água, 2 ou 3 caixas com latas, poucas panelas, faca, facão, balde, pinico, um baú e uma mala grande com enxoval bonito. Trouxas 2 ou 3 com acolchoados e cobertores. Uma bacia, uma tina de lavar roupa e muita esperança. A tábua de bater roupa, sugiram deixar, pois em Mato Grosso devia ter demais. E algumas tábuas amarradas no caminhão, eu e a madrinha nos equilibramos, ajudando a segurar as coisas da mudança. Na frente, sentado num caixote ao lado do motorista, meu marido conversava animado enquanto vencíamos os poucos quilômetros que nos levariam até a próxima etapa da viagem. Finalmente chegamos ao Porto São José, no Rio Paraná. Divisa Paraná-Mato Grosso. Algumas horas depois, a embarcação que nos levou até Porto 15, na divisa de São Paulo com Mato Grosso, encostou e desembarcamos felizes, apreensivos e aventureiros para uma nova vida. Quando falo em algumas horas, não me lembro com precisão das horas e das coisas que se passaram, certamente devido à expectativa e fascínio do inusitado. Como seria este lugar? Como seriam nossas vidas e as pessoas? Afinal, já tínhamos passado maus bocados, maus pedaços. Seria o fim do ruim? Como se vê, não dava tempo para pensar. No tempo eu saber quanto tempo foi. A viagem foi ótima, tudo era novidade. O naviozinho era até grande, tinha lugar para dormir e até restaurante. A paisagem nova despertava atenção para cada coisa. Cada remanso, cada curva do rio, o próprio Rio Paraná majestoso, gigantesco, me causava encantamento. O entardecer se deu sereno. Disso eu me lembro, com certeza. A embarcação deslizava suave e eu, embevecida, entre pôr do sol e nascer da lua. Não chegamos a ver a noite propriamente dita. Era aquele enlevo, embalado pela quase certeza de que a tempestade passou. Comida boa, sono acalentado pelo soprar do vento e o barulhinho gostoso da água no casco. Coisa boa. Depois de uma parada demorada no Porto Tibiriçá, já de tardezinha, chegamos ao Porto 15. O naviozinho parava em todo lugar para descer ou apanhar passageiro. Um caminhão pequeno nos levou e aos outros que tinham como destino Bataguaçu, onde chegamos à noite. Pouco vimos da estrada, apesar da lua bonita. Os buracos da estrada, somados à vontade de chegar logo, nos tiraram a atenção. Chegamos. Logo depois do café, seu Quesné apareceu como da primeira vez bem cedo. Ele tinha pressa, os pais lhe cobravam escola para os filhos. Não era nem apreensão que eu esperava pelo acontecimento. Lecionar da primeira à quarta série não ia ser fácil. Como eu teria que fazer, certamente, alguém iria me dizer. No Paraná, comecei lecionando para adultos à noite, como fazia com as pessoas analfabetas que trabalhavam com minha avó. Ajudava-as a aprender o alfabeto, a contar, a ler e por aí adiante.
Pediram minha nomeação para essa turma, e quando fui nomeada e ia começar a lecionar também para crianças, tive que ir embora. Seu Quené prontamente me deu as ordens, a chave da escola, e determinou que eu começasse no dia seguinte. A cidade tinha prefeito, era município. Acho que tinha umas 100 casas. Acho que 100 não, quase isso. Deixe-me ver. Posso lembrar Bataguaçu. Tinha igreja, Frei Luiz era o pároco, tinha cartório e Diva Câmara era titular e primeira-dama. Segundo seu Quené, eu não devia me aproximar dela. Tinha farmácia pequena. Seu Humada era o dono. O armazém lusitano era do seu Aires, marido da dona Júlia, ambos portugueses. Não havia padaria, loja. Também tinha do seu José Viríssimo, casado com a dona Aparecida. A delegacia era comandada pelo seu Duque e o subdelegado, seu Bertoldo. E foi, justo nos fundos da delegacia, a minha primeira morada. Casa nova, pertencia a seu Bertoldo. Nas salas da frente era a delegacia. Pelo lado dava acesso a outra parte da casa, 2 quartos e cozinha. E lá fora, a privada bem longe da casa e um quartinho do lado da cozinha, que servia para tomar banho. Era de madeira, novinha e aconchegante. Deixe-me lembrar o que mais havia em Bataguaçu. Um posto de gasolina do seu Manuel do Rego, baiano casado com Augusta, exímia costureira. Coletoria. O Belmonte, marido da Lourdes, o Pacheco, cunhado do Belmonte, casado com a Isa. Tinha Correios, e o Sebinho, filho do Simplício, irmão de Maria, professora exonerada, era o chefe. Açougue não tinha, padaria também não. Tinha agência ou posto de estatística, o seu Ademar da dona Guiomar era quem tomava conta. A serraria, não me lembro de quem era. Tinha o escritório do seu Mário da Corolla, da casa dele mesmo, e o Dr. Barcelos, que trabalhavam com medição de terras, engenharia, me parece, costureiras também existiam. A Luzia e a Maria, filhas de seu Humada. A outra filha, Vera, funcionária do cartório, como as irmãs também era manicure e cabeleireira. O Issamite era farmacêutico e aplicava injeções. O ônibus que fazia a linha Porto 15 de Bataguaçu era de seu Sanches, marido da dona Catarina. Logo depois veio o seu Vitirite da dona Augusta, que fazia a mesma linha com uma Kombi. O cinema era do seu Matuquite, o tcheco, que vez por outra passava filme. Alguns bares, 2 ou 3, que chamavam de bulicho. Uma marcenaria do Zé, o escritório da Companhia Aviação, São Paulo, Mato Grosso e o armazém da companhia. O campo de aviação era de terra e ali só desciam aviões pequenos de fazendeiros em busca de documentos ou para pagar impostos. As construções, todas de madeira, exceto a do chefe da companhia, seu Francisco Tcheco, como era conhecido. Sua mulher, Dona Maria, também tcheca, não gostava do lugar. O cemitério era pequeno, escondido lá pelos fundos da coletoria. Um alto-falante se incumbia de dar as notícias e fazer a comunicação da cidade. Afora o descrito, os moradores eram trabalhadores da Companhia Aviação, como seu João Carlos, marido de Nair, e seu Fausto da prefeitura, ou algum dono de caminhão madeireiro, trabalhando de serraria, trabalhadores de serraria e sitiantes. Ia me esquecendo, já moravam por lá também seu Lírio, que era vice-prefeito, e seu Joaquim Surdo. No meio desse contexto, me inseri, sem saber como ia ser recebida e concebida. Não tardou e as manifestações aconteceram. Entre os muitos simpatizantes das professoras exoneradas, alguns não me aceitaram. Um tal de Santo, casado com Maria Baiana, certa noite me desafiou para sair de casa, pois queria me matar. Pai de aluna se sentindo ofendido pela recomendação de limpeza das unhas, cabelos, piolho, etc. Da menina, jogou o cavalo sobre mim, tentando me atingir com as patas do animal, mas as pessoas que queriam ver seus filhos estudando eram maioria, e em pouco tempo as mazelas se foram e a aceitação foi explícita. Aí eu pude viver tudo de bom que a vida podia me dar. A convite da Quimi. Aquele convite mexeu comigo. Não conseguia deixar de pensar em Bataguaçu. Dormi, acordei e Bataguaçu não me saía da cabeça. Cada casa, cada coisa, cada pessoa foi surgindo e descobri o que já sabia naquele lugar. Havia uma coisa muito importante. Ali
vivia gente. Gente que gostava, que fazia, que amava, não cobrava, se dava. Gente de coração aberto, de braços abertos. Gente que dividia, que partilhava. Gente que era gente como antigamente. Acho que Bataguaçu era, por assim dizer, parecido com o paraíso. Engraçado era que as pessoas que lá iam chegando eram boas também. Como seu Kavanami trouxe uma farmácia maior e conhecimento para cuidar dos nossos males. Sumico, Paulo Dentista e Ieco, seu Galvão, Dona Sinhá, Luiz, Lia, Neuza, Terezinha, Dona Julieta e os outros filhos. Seu Leandro, Dona Maria, Ivanil, Pedro, seu João Roberto, Joãozão, Gabriel e outros mais, cujos nomes não me lembro agora, mas dos quais tem a imagem viva. Lembro até do Frei Inocêncio, que jogava vôlei com a gente. Havia ainda o Cote, que cuidava da água da cidade, e o Francisco da Luz. De qualquer maneira, não havia nem 100 casas, e talvez por isso mesmo é que Bataguaçu era tão linda. Se falei tanto das pessoas que encontrei em Bataguaçu e das que chegaram depois de mim, foi para encontrar a razão da homenagem. Volto ao dia seguinte à minha chegada e começo a receber as mães, os pais, os alunos na escola, ninguém para me orientar, o dizer que devia fazer. Eu era diretora de mim mesma. O medo quis me assustar, briguei com ele e venci. Que nada, por que ter medo? Estudei, fiz um primário bom ou melhor, excelente. E só fazer o que fizeram com você, Iracema. Com um pouco de imaginação, você pode até inovar, melhorar. Pensei com os meus botões. Assim assumi meu posto, num livro grande que seu Kené me deu. E seguindo sua orientação, fui anotando os nomes. Data de nascimento, nome dos pais, local de nascimento, série que cursava. Era uma pré-matrícula. Quando a diretora chegasse, passaria limpo. A presença de tanta criança foi me enchendo de entusiasmo e da vontade de começar logo. Adoro crianças e a presença delas me deixou alegre. Passados os 2 episódios, com o homem do cavalo e meu pretenso assassino, logo esquecidos por eles próprios e por mim, a vida começou. As pessoas do lugar começaram a nos visitar, uma espécie de boas-vindas. Todos ofereciam os préstimos. Eu achava bonito. Quando eu saía à rua, todos me cumprimentavam. Não me lembro de rostos tristes, tinham risos nos lábios e no olhar. Era um ambiente cordial, amistoso. Creio que as crianças, os alunos, eram responsáveis por esse elo. Eu experimentava viver numa comunidade diferente, de pessoas simples e generosas, e procurava ser assim também. Não sei se consegui, mas realmente me esforcei. Aos poucos, fui aprendendo a viver e conviver com as pessoas. Os costumes, daí me perguntar em que e por que eu seria homenageada. Esse questionamento me fez relembrar com mais empenho das coisas e das pessoas, sem encontrar nada de tão importante que merecesse homenagem. Lembrei-me também do Frei Luiz. Era um padre diferente, principalmente para os padrões da época. Havia fatos e casos engraçados sobre ele. Certo dia, ele, que nunca se permitiu andar sem batina, passou pela frente de casa com uma calça comprida sob a batina. Perguntei-lhe se esquecera de tirar as calças ou a batina. Ele riu e acenou como quem diz, me deixa, e comentou com diva que vinha em sua direção. Veja como são as coisas. Vez por 8, me perguntavam por que uso sob a batina, e muitos apostam que não uso nada. Se põe uma calça por baixo, a Iracema quer saber que foi que esqueci de tirar. Achou graça e foi andando. Era ele bem alto, e algumas de suas batinas ficavam longe do tornozelo, o que o diferenciava dos demais padres. Diziam que era por causa da fobica. Seu carro naquele tempo não existia asfalto, e eram constantes as notícias de que o viram ou o ajudaram a desatolar ou empurrar o carro. Outros diziam que o encontraram carregando o carro. Ele encarava essas coisas com humor. Frei Luiz, de vez em quando, se propunha a dar aulas de religião. Numa dessas ocasiões, ele falava sobre os 10 mandamentos, explicando um por um. Quando chegou no não roubar, ele se deteve mais e falou: olhe, roubar é pecado,
não pode pegar o lápis do colega, as moedas da mamãe, o bombom do amiguinho sem eles saberem. Vocês não podem chegar no quintal das casas para tirar frutas sem o consentimento do dono. Mas se vocês, por exemplo, chegarem em casa de seu N e quiserem chupar manga, peçam. Se ele disser que não, obedeçam. Mas se vocês estiverem com fome, peguem e chupem, que não é pecado não. Vale lembrar, nesse dia, as mangueiras estavam carregadas. Muitos eram os casos sobre Frei Luís. Lembro-me da sua preocupação em querer casar o Bala Doce, o João Batista de batismo. Bala Doce fez um filho numa moça e foi morar com ela. A irmã da moça foi morar com eles e ele deu um jeito de ficar com ela, também como sua mulher. As duas aceitaram e viviam bem, harmoniosamente, sem ciúmes e sem queixas. As duas tinham filhos e fui até convidada por ele para batizar um filho de cada mulher. Frei Luís não se conformava e queria casar o Bala Doce com uma para acabar com a bigamia, explícita, e conduzir a outra para o caminho do bem. Nem Bala Doce nem as mulheres decidiam quem seria a legítima. Elas diziam: João é quem sabe. Ele gritava logo, com respeito pelo padre: eu não, as meninas quem devolvo. E nessa longa lenga nunca houve casamento ou desavença. As festas de São João, padroeiro da cidade, eram festas boas. Frei Luís, juntamente com casais da comunidade, elegia o festeiro, que formava uma comissão para organizar a festa. Um casal era responsável pelas novenas, outro pela missa da festa no dia 24 de junho, outro pela procissão, mas o que era bom era o encerramento. O baile começava depois da novena e ia até a hora em que as pessoas quisessem dançar. Entre uma dança e outra, o leilão corria solto. As prendas eram doces, bolos, tortas, leitoas, assadas, frangos, perus, recheados e assados, salgados, enfim. Iguarias não faltavam. Porém, o que gerava maiores lances eram as brincadeiras. Numa dessas noites, uma raiz de mandioca de quase 3 metros bateu todos os recordes. Esse leilão começava com um lance que hoje, por assim dizer, talvez equivalesse a uns R$100. Ele, Frei Luís, entregou a mandioca para o leiloeiro e os R$100 para o festeiro, da presença de todos, e aí impôs o lance para que certa pessoa dançasse com a mandioca. Normalmente, alguém que podia pagar não ia dançar. Este, por sua vez, dava mais de 100. Ou quando quisesse para o outro dançar, ele passava para o outro, e assim passava por quase todos. Os lances não eram grandes, mas cada lance tinha que ser pago, e no fim a soma era alta. Não me lembro de nenhum registro de briga nas festas. Certa vez, depois que mudei de Bataguaçu, fiquei doente. Passei por uma cirurgia séria e a notícia da minha morte chegou até lá. Frei Luís não se fez de rogado, convidou os fiéis e rezou missa por minha alma. Como se vê, ele era bom, generoso como as demais pessoas, mas até aí nada fiz de especial. Na verdade, ninguém fazia nada ou deixava de fazer para aparecer. Fazia-se e pronto. A primeira dama fazia o que lhe era direito e o seu coração mandava. Mulher guerreira, brigava por seus ideais, inteligente e, acima de tudo, preocupada com tudo que se referisse ao município. Autora do hino da cidade, historiadora, reuniu fotos, fatos, documentos sobre a origem, colonização e desenvolvimento de Bataguaçu e de seus distritos, Batayporã, Nova Andradina e etc. Hoje municípios vizinhos. Diva, moça formada, casou com Enio Martins, de família importante, sobrinho de Vespasiano Martins, e foram para Bataguaçu. Enio foi o primeiro prefeito eleito. O casal tinha ainda 3 filhos, 2 mulheres, Neide e Vilma, e um homem, Nilton. Todos estudavam fora. Campo Grande, São Paulo. Titular do cartório, Diva dividiu seu tempo entre os afazeres de professora e de que ajuda a comunidade, e ainda arranjava uma horinha para preparar adolescentes para o exame de admissão, exercitar seus dons de musicista e me dar aula de acordeão. Apesar da proibição de seu quené, ficamos amigas e ele acabou entendendo que minha amizade com Diva nada tinha a ver com política. Da casa que eu morava, a do seu Bertoldo, nos fundos da delegacia, mudei para uma casa vizinha que era do seu Enio e passei a ser inquilina de Diva. Na casa do seu Bertoldo, na parede do meu quarto, que era comum à sala do delegado, havia 2 furos na altura de uma pessoa de estatura mediana, com o braço estirado. A distância entre os dois era exatamente os dos meus olhos. Esses furos eram para passar corda para armar rede.
mas nunca foram usados. Só serviram para eu olhar o que se passava na delegacia. Quisesse ou não, eu ouvia tudo, mas para ver era só subir na beirada da cama e conhecer a cara dos queixosos e desafetos, sempre da redondeza, nunca da cidade. Certo dia, de uma briga entre trabalhadores rurais, resultou uma morte. O cidadão, sem ver, pisou e derramou a panela de feijão de um peão que trabalhava com uma foice. E este, aborrecido pela perda do feijão, numa foiçada certeira cortou a cabeça do outro. Este fato me atemorizou e mudei assim que a outra casa, que também era perto da escola, desocupou. A cabeça da gente é engraçada. À medida que se vai tentando lembrar os fatos, episódios, coisa começa a fluir de tal forma que parece um filme passando diante de nossos olhos. Lembro de Dona Catarina, polonesa que foi casada com um baiano com quem teve seu único e adorado filho, o João Novaes, conhecido por todos por Joãozão. Eram pessoas queridas e Dona Catarina ficou viúva antes de seu filho nascer. Lembro ainda dos meus vizinhos, Dona Maria e seu Lírio, xará do vice-prefeito. Muito tempo depois, chegou o novo delegado com a família, seus Zacarias e Nadir. Eles me ensinaram a assar cabeça de boi. Eram de Poconé, norte de Mato Grosso, e foram para Bataguaçu a convite e serviço do seu Quené. Aprendi em Bataguaçu que vasilha que vem para nossa casa, com doce ou outro tipo de comida, não pode voltar vazia, ou seja, deve ser devolvida cheia. Ali também vi que padaria e açougue não fazem falta num lugar, isto é, quando as pessoas vivem realmente em comunidade. A falta de padaria me fez aprender a fazer pão como as outras senhoras. Todos tinham forno a lenha no quintal, e foi uma experiência inusitada lidar com esse equipamento doméstico, a começar por sua própria construção. Nos primeiros dias usei a da Dona Maria do seu Lírio. Olhei bem como o forno dela era feito, arranjei madeira e fiz o giral. Com barra e tijolos maciços fiz a base e fui levantando carreira por carreira da parede até fechar. A primeira vez que usei não deu certo. Quando esquentei o forno para ver se ficou bom, os tijolos caíram dentro do bolo e 2 biscoitos e tive que reconstruí-lo. Daí em diante deu certo e nesse forninho eu assava tudo. Mesmo sem padaria, todo dia eu comia pão fresco. Na segunda-feira, Augusta do seu Manuel fazia pão e mandavam para mim. Na terceira, Dona Maria do seu Leandro. Na quarta, Lourdes de Belmonte. Na quinta, Dona Júlia do seu Ais. Na sexta-feira, Dona Maria do seu Lírio. E no sábado eu fazia e mandava para todas. Domingo era dia da macarronada. Acho que todo mundo fazia macarronada com frango, maionese, risoto e pastel ou esfirra ou empadinha ou empadão. Palmito e frango eram os recheios. Também se fazia purê de batatas com recheio. Compotas e pudins fazia parte do cardápio. E a gente fazia sempre em grande quantidade, para poder distribuir para outras pessoas, ora oferecendo, ora para devolver os pratos, que vieram cheios, era tão bonito. E quando a gente recebia um prato de receita nova e o elogiava, recebíamos a receita com carinho. Daí, e com esmero, procurávamos preparar para ficar igual ao que recebemos. E eram iguarias tão saborosas e inesquecíveis, como o pastel da Luzia Humada e os biscoitos de araruta da Diva. Sobre esses últimos me lembro de um episódio engraçado. Depois de ter a receita em mãos, pus-me a preparar aquela delícia, tudo medido certinho, enrolado com capricho e levado ao forno. Foi a primeira vez que trabalhei numa receita com amoníaco, então quando abri o forno e senti um cheiro forte de urina, apressei-me em jogar os biscoitos na privada, com a desculpa que haviam queimado. Fiquei frustrado. Não falei nada e só depois de muito tempo, já morando noutro lugar, vi uma mulher fazendo e outros biscoitos. Ao tirá-los do forno, ela disse: "Enquanto esfrio, o cheiro do amoníaco sai. Vou botar uma água no fogo para fazer um café." O cheiro do amoníaco sai. Sai, é só esperar esfriar. Quente fica este cheiro insuportável. Dito e feito. Quando o café ficou pronto, os biscoitos estavam cheirosos e deliciosos. Lamentei os que foram dourados e bonitos para a privada, vivendo e aprendendo. Mas eu falava das coisas gostosas de Bataguaçu. O doce de mamão, verde, cristalizado com a calda da Dona Adelaide, mãe do seu Enio. Era o manjar dos deuses. Cada vez que eu ia visitar o filho, fazia e me levava. Ninguém até hoje fez doce de mamão melhor. Bom, também era o doce de abóbora da Dona Júlia portuguesa,
Nunca consegui descobrir o segredo. O pão de Dona Maria do Seu Leandro também era inigualável. Ela fazia com fermento natural. Guardava numa garrafa com água uma bolinha da última massa. O doce de mocotó com leite de Nair, do João Carlos, era algo divino e às vezes a gente nem sabia de quem eram feitas certas delícias. Se eu for falar dessas coisas, não chego ao fim, mas é preciso mencionar ainda a inesquecível linguiça de porco feita por Dona Guiomar do Seu Isaac. Em Bataguaçu, além dessas delicadezas, havia outras que tenho que contar. Todo mundo criava um porquinho no fundo do quintal. Os chiqueiros de madeira tinham assoalho e, como eram limpos, não tinham a característica cheiro ruim. Aliás, as pessoas do lugar eram deveras limpas. As casas de madeira tinham as paredes lavadas, pelo menos uma vez por semana, e o assoalho todo dia. Mesmo quem encerava o piso lavava uma ou duas vezes por semana. As ceras usadas eram quase sempre feitas em casa, com a mistura de cera de abelha, querosene e parafina. Lembra daqueles tafetás chamalotados? Pois os assoalhos lembravam tafetá. Não havia calçamento e a terra vermelha deixava marcas nos pisos. Por isso era comum a gente deixar os sapatos nas entradas das casas e entrar descalço. Na nossa casa sempre deixávamos alguns chinelos junto à porta para trocarmos ao entrar. Eu, um pouco exagerada, punha flanela sobre os chinelinhos de palha, japonesa ou alpargatas, roda para não deixar marcas de pés no assoalho. As panelas, bacias, baldes, enfim, utensílios de alumínio, ferro, lata, tudo que pudesse ser areado, esfregado, era depois posto ao sol e polido com pano limpo e seco. Dava gosto de ver. Os panos de prato de fogão eram do que podia chamar brancura rinço. Voltando aos porquinhos do quintal, quando ficavam em ponto de abate, já havia outro para engordar. O dia de carnear porco era um dia de labuta, era preciso acordar cedo, pôr água para ferver, matar, pelar, abrir, separar o toucinho da carne e pelo dia fora era moendo carne, toucinho moído também era frito e usado para fazer banho. A carne era temperada, cozida na gordura até ficar bem fritinha, depois acondicionada dentro da banha e guardada em latas por 1 ou 2 meses. Na hora de comer era só tirar o que seria consumida e aquecê-la, ou criar alguma receita em cima da carne frita. A banha sem carne era usada para frituras, para fazer pão, biscoitos, bolos, diversas coisas. Antes de entrar no processo de temperar a carne, se tirava pedaços de 1 a 2 kg de carne pura ou carne com toucinho que eram então distribuídas entre as pessoas mais chegadas. Esse era o meio para se poder comer uma carninha fresca. Era tudo tão natural, tão bom, que ninguém reclamava da vida. O que sobrava do toucinho, espremido, da gordura das vísceras, etc., ia para o tacho, para fazer sabão com soda ou decoada, cinza e água. Cada dona de casa queria caprichar mais no sabão. Umas adicionavam anil, outras folha de mamão e com certeza o sabão também saía como um agrado para outras pessoas. As orelhas, pés, pele, rabo, costelinha e outras coisas, depois de salgadas, acabavam como feijoada ou iam temperando o feijão nosso de cada dia. Todo mundo criava suas galinhas, tinha ovos e frangos. Não havia casa que não tivesse seus pés de mandioca. Cheiro verde, tomate, pimentão, couve, uma leirinha de alface, repolho, um belo pé de chuchu na cerca do quintal. Para completar, ainda havia as frutas, mangas, laranjas, goiabas, enfim, tudo com fartura. Não é utopia não, eu vivi tudo isso mesmo, não sabia de ninguém passando fome ali. No meu caso, como professora, as benesses eram maiores. Contemplada com salário de R$ 1.500, não parece, mas era um bom dinheiro em 1956 ou 1957. Ele ainda era triplicado, à medida que assumi toda a escola e dava aula em 3 turnos. Passei a ganhar R$ 4.500. Como se não bastasse, a Companhia Aviação São Paulo-Mato Grosso, que colonizava a região, e Bataguaçu também, cujo dono Tcheco Bata, deu origem ao nome de Bataguaçu, Bataiporã em Mato Grosso e parece que Batuta em São Paulo. Preocupada com a permanência de professores no lugar, remunerava-me com uma franquia de mercadoria do armazém da companhia. O meu limite eu nunca soube. Fora os que moravam
e os que chegaram tinham os que moravam fora por força das circunstâncias, como era o caso de Cidinha e Irati, e Dona Maria e seu Dantas, que estudavam em Presidente Prudente. Heleninha e Vitirite também estudaram os filhos do prefeito, Vilma, Nilton em São Paulo, e Neide em Campo Grande, e Cidinha veio depois. Os filhos do seu Quené e Dona Eugênia não ficavam na cidade, passavam direto de Prudente para a fazenda Uerê. O nome deles ainda lembro: Eugeni, Leni, Euleni e Carlinhos. O filho de seu José Veríssimo e Dona Aparecida, como os demais, só vinha nas férias, e era nas férias que o voleibol tinha mais ênfase. A quadra era ocupada todos os dias pelos que moravam e os que chegavam. Em Bataguaçu, pude pôr em prática os poucos conhecimentos do curso de culinária que fiz. E o bolo de 15 anos da Neide, filha mais velha do seu N. Divo, foi feito por mim e trazido para Campo Grande de ônibus. Foi em Bataguaçu que também recebi o primeiro grande presente de minha vida, minha filha Cidinha, razão dos meus sentidos, das minhas alegrias. No armazém da companhia, vendiam tecidos, sabonetes, pasta para dentes, papel higiênico, toalhas, tapetes para banheiro, panelas, pratos, talheres, toalhas de mesa, mesas, cadeiras, arroz, feijão, café, alho, cebola, pimenta do reino, conservas doces e salgados, penico, algodão, álcool, querosene, melhoral, cera, bombril, quiboa, maisena, farinha de trigo, enfim, tudo que uma casa podia precisar. E eu podia retirar tudo de graça. Para completar, aos sábados, uma carroça da companhia vinha da fazenda e entregava em casa doce de leite, manteiga, queijo, abóbora, batata, banana, ovos, mel, uma infinidade de coisas, e às vezes até carne de boi. O que uma pessoa pode querer mais na vida? Melhor do que Bataguaçu? Nem Passárgada. Com certeza, não devia ser por isso que eu recebi uma homenagem. Essas lembranças me levaram a desvaneios durante os dias que antecederam minha ida a Bataguaçu. Aliás, quem me conhece e convive comigo sabe como tenho saudades dos 3 anos que ali vivi. Certa vez, meu marido ficou doente. Como eu não tinha empregada, continuei lecionando e fazendo as coisas em casa, sem ter nem tempo de reclamar. Surgia então, de uma casa distante da minha, uma mocinha franzina, loirinha, Aide. Ela foi chegando em casa, lavou e passou nossa roupa, pôs até sabonete novo no meio da roupa passada, para ficar perfumada. Vinha lavar a louça e limpar a casa por sua gentileza. Mais tarde, ela até trabalhou para mim e se casou com um rapaz, o Gabriel, que trabalhava com meu marido. Pouco tempo depois, chegou seu Zé Olinto, marchante ou açougueiro. Não sei bem o que ele era. Só sei que vendia carne em Bataguaçu e gado na redondeza. Uma vez por semana matava um boi. E já sabendo o pedaço que cada um queria, ia levar em nossa casa. Geladeira era coisa rara. Quem tinha era querosene e no pequeno espaço interno não dava para guardar muita coisa. Esse seu Olinto era engraçado. Certo dia me confidenciou que adorava dançar. E, vez em quando, contratava um sanfoneiro e um pandeirista. Abria as janelas da casa, acendia o lampião, fechava a porta, pegava a velha, como ele chamava sua mulher, Dona Regina, e os dois tiravam os sapatos e dançavam até alta madrugada. E por que descalços? Perguntei. Para não gastar o solado do galupim, um tipo de tênis. Pouco tempo depois, seu Cavaname chegou. Trouxe mulher, filhos, uma farmácia e conhecimento para curar muitos males. Eu fui das primeiras pessoas a precisar de seu serviço. Contraí malária e começou aquele sofrimento. Febre, batedeira e muito frio. No fim de cada crise, debilidade, e no dia seguinte, ou 2 dias depois, começava tudo de novo. No começo fui deixando, pensando ser gripe forte, tomando chás e outras mezinhas. Ao ver que piorava, fui consultar seu Cavaname. Na hora que a senhora tiver febre e começar a sentir frio, me chame, quero ver como a senhora fica. Assim foi feito. Sua farmácia era quase em frente à nossa casa. A madrinha foi chamá-lo. Lá estava eu, largada de febre, muita dor de cabeça, pano preto sobre os olhos. O frio não passava, com nenhum tipo de agasalho ou cobertor. E quando passava, vinha a febre alta, seguida de uma forte sudorese e moleza. Só sei que com camoquim, plaquinol e heparema ele me curou. Nesse devaneio, os dias foram passando e o dia esperado chegou. A homenagem. Sábado de festa.
eu seria homenageada. A presidente da Câmara, minha ex-aluna, me convidou. Como será? Por quê? Me perguntei mais vezes. Em certo momento me bateu uma lembrança da escola. A bem da verdade, minha verdadeira vocação era o magistério. Eu me sentia muito bem como professora. Quando assumi a escola, assumi as 4 séries do primário. Não havia separação. Crianças que moravam nos sítios chegavam pela manhã, hora de sol frio. Vinham a cavalo, a pé, de bicicleta, do jeito que dava. Aos poucos fui dividindo as séries. O número de alunos era grande para a sala, só uma, e as carteiras, com tábuas e pedaços de troncos de árvores ou tijolos. Acomodava os que estavam fazendo leitura, enquanto isso, os que estavam nas carteiras escreviam. Aí revezava, e ninguém reclamava do desconforto. Nas carteiras destinadas a 2, acomodavam-se 3. Essa troca de lugar, a má acomodação dificultava o aprendizado. O rendimento não era bom. Os alunos conversavam muito, ou melhor, sussurravam. Enquanto um pedia para o colega ajeitar o braço, outro lia alto. Um terceiro pedia a borracha emprestada, e assim havia um certo barulho que perturbava quem queria realmente aprender. Nas classes havia alunos de todas as idades. No primeiro ano, eu tinha alunos de 6, 7 a 15 anos. Era necessário fazer alguma coisa para que eles próprios se organizassem, tivessem interesse em aprender, convivendo com as dificuldades e dessem conta do programa a ser cumprido. Ao mesmo tempo que era enérgica, exigindo disciplina, respostas certas nas tabatinas e personalizando com bolos, palmadas nas mãos, a cada resposta errada eu procurava ser amiga, conversando, levando-os a passeios, piqueniques, etc. Aos poucos as coisas foram mudando e se ajeitando. A frequência era quase 100%. O interesse pelas aulas aumentava, porém faltava um estímulo maior para o aprendizado. A maioria decorava sem aprender e logo depois esquecia. Passava por Bataguaçu 1 ou 2 vezes por mês o caminhão do Veríssimo, que era uma espécie de supermercado ambulante de uma empresa atacadista de Presidente Prudente. Quando a gente queria comprar coisas mais sofisticadas, como chocolate, embutidos, mortadela, calabresa, doces em compota, etc., esperava o caminhão. Certo dia, comprei uma caixa de chocolate Diamante Negro e fiz uma experiência. Chocolate para criança é coisa muito tentadora e um produto que não era facilmente encontrado no lugar. Além disso, o poder aquisitivo das crianças era pequeno. Como ganhava bem, não me fazia falta o que eu gastava com os bombons. Munida de boa vontade e tabletes de chocolate, lancei meu novo método. Premiar com diamante negro aqueles que fizessem os deveres certos e bem feitos. Quem se saísse melhor nas provas, quem apresentasse rendimento no aprendizado, quem se comportasse melhor, enfim, tudo que viesse a melhorar o desempenho, uma vez que as condições não eram boas e deu resultado. Entre os alunos, por exemplo, o Quinzinho lia corretamente. Certo dia, eu interrompi para falar alguma coisa com outro aluno e quando terminei, mandei que ele continuasse. Vou começar de novo. Não, Quinzinho, continue de onde parou. Não sei assim não, professora. Só sei se pegar do começo. Resolvi perguntar um nome qualquer e ele não soube. Foi aí que percebi que a maioria decorava os textos. O Quinzinho decorava na íntegra, com vírgulas, interrogação e tudo mais que tivesse. Ele pedia para a irmã ler para ele e depois de 2 ou 3 vezes dominava todo o texto. Pouco tempo depois ele sabia ler corretamente qualquer texto novo e assim houve o interesse de toda a turma. O sucesso do Diamante Negro foi inusitado, surtiu efeito em toda a classe. Todos dando o melhor de si para ganhar bombons. No ano seguinte, chegaram as novas professoras, Neuza, Terezinha e logo depois a Lia. Neuza era diretora e dava aulas para a 4ª série. Lia para a 3ª, Terezinha para a 1ª e eu tive o privilégio de escolher a 2ª série que foi alfabetizada por mim no ano anterior. Neste grupo estava Kimi, Milta, Abigail, Ivonete, Lourival, Luiz Carlos, Pompílio, Daniel, Quinzinho, Verinha, Lindinalva, Iraci, Nilson. Eram tantos nessa turminha, cerca de 30 a 35, que o tempo incumbiu de não me deixar lembrar de todos os nomes. Piqueniques, passeios, contar histórias, o infalível Diamante Negro continuaram. Foi uma classe aplicada com aproveitamento 100%. Como o grupo escolar só tinha uma sala,
Seu Quené fez o Estado alugar uma salinha de madeira que ficava em frente. Neuza e Lia ficaram na sala do grupo, eu e Terezinha na sala de madeira. O efeito do chocolate foi tão bom que o programa que deveria ser aplicado até o fim de novembro esgotou-se em setembro. Em outubro fizemos revisão geral e em novembro já começamos a entrar nas matérias do terceiro ano. Não houve um só reprovado, foram todos para terceiro ano, sempre com destaque para Quimi, Milta e Abigail. Não havendo conflitos entre professor e alunos, nos aproximamos mais. Cada vez que eu viajava, na volta, todos corriam para minha casa. Quando o ônibus parava e me viam chegar, corriam para avisar os demais e todos iam me encontrar em casa, sentados pelo chão ou onde coubesse. Eram tão lindos aqueles rostinhos risonhos, olhos buliçosos e brilhantes, cada um querendo contar primeiro seus casos, suas aventuras e até dizer das suas saudades. Contava-lhe sobre minha viagem, falava de coisas que havia visto. Era bom demais. Acompanhei essa turminha até o terceiro ano, quando mudei para Porto 15. Era uma relação tão bonita, impossível de esquecer. Agora, depois de tantos anos, o que fiz para merecer uma homenagem? Depois de rememorar tudo isso, pensei, creio que foi esse período que motivou esse gesto e que foi mais importante de tudo isso. Durante todos esses anos, desde minha saída de Bataguaçu até agora, nunca perdi o contato com as pessoas de lá. Sempre que posso, visito amigos que ainda moram na cidade. Muitos já se mudaram, mas Diva, sua filha Vilma, Helena Vitirite, Milta, Quimi e outros continuam ajudando Bataguaçu a crescer, fazendo muito por sua gente. Vilma e Helena, antigas companheiras de vôlei como primeiras damas, deram e dão sua parcela. Milta fez concurso para a Secretaria de Fazenda e ocupa cargo importante. Quimi, professora durante muitos anos, fez carreira no magistério e hoje na política, é presidente da Câmara Municipal. Luiz Carlos é funcionário do Ministério da Educação em Brasília. Abigail soube que mora em Presidente Epitácio e assim cada um seguiu seu caminho, mas felizmente Bataguaçu ainda conserva muitos valores. Seja qual for a razão, para esta homenagem vai ser legal, pensei. Às 19 horas, hora marcada, eu estava lá. Francelmo, meu marido, e Alisson, meu filho, foram junto. Alisson achou amigo, pôs-se a brincar indiferente a qualquer solenidade. Francelmo, sempre por perto para registrar com fotos os acontecimentos. Quando cheguei à câmara, fui conduzido à sala de Quimi. Aos poucos as pessoas foram chegando. De vez em quando, alguém abria a porta e perguntava: "Veio?" Quimi confirmava: "Veio sim." Eram sempre ex-alunos, velhos amigos que numa manifestação de alegria e carinho vinham me abraçar. Cada um surgia, minha emoção aumentava. Cada um queria me apresentar filhos, genros, noras, netos. Outros me traziam recados dos que não puderam vir. Aos poucos fui me transportando para 40 anos atrás e ao meu redor estavam aqueles rostinhos espalhados pela casa, a cada volta de minhas viagens anuais à Bahia para rever minha família. Fomos convidados para o plenário onde seria a solenidade. Inicialmente, fomos convidados a rezar o Pai Nosso e em seguida a cantar o hino nacional. Plenário cheio, todos de pé em posição de respeito. Volto à sala de aula onde eram assim que começavam nossos dias. Toda uma carga de emoção vai tomando conta de mim e enchendo o meu peito. Depois das palestras dos convidados, as homenagens se seguem. As mulheres que se destacaram em todos os segmentos receberam ramalhetes de rosas vermelhas. Entre elas eu, como uma das primeiras professoras, pelas dificuldades da época, eu me senti mais uma vez fazendo parte de uma família distante que o tempo não deixou que ninguém esquecesse. Findas todas as homenagens, a presidente da Câmara pede permissão para uma homenagem especial, lembrando meus métodos para estimulá-las a tirar o melhor proveito das aulas e que também as estimularam a aplicar com êxito esse método com seus alunos. Ela convidou Milta para me fazer a entrega de um mimo. Eis que a Milta sai de uma sala e me entrega uma cesta de diamantes negros. Nesse momento, entre surpresa, lágrimas de emoção, risos de lembranças, fiquei tão atordoada que não consegui sequer fazer um agradecimento à altura da minha felicidade. Todos fizeram silêncio e Quimi resolveu explicar o porquê dos chocolates e junto com a Milta veio me abraçar. A importância desse momento foi tão grande que é impossível descrever. Diante de mim estavam duas meninas doces que sempre me deram alegrias em nosso convívio. Milta, moreninha de cabelos presos em trança, rosto suave, calada, discreta, inteligente,
de saia azul marinho, pregueada e blusa branca, como suas demais colegas. Kimi, um pouco menor que Milton. Creio que a mascote da turma, cabelos compridos e preso no estilo, Maria Chiquinha, uniforme sempre impecável, olhos reluzentes e ares de sábia. Todos aplaudiram e eu, abobalhada, mal pude dizer: vocês não esqueceram? Eu também não. Nem meu marido conseguiu uma foto boa na hora, virei de costas. Nem o rapaz que estava filmando. A fita acabou naquela hora e não houve tempo de colocar outra. Melhor assim. Momentos como este ficam guardados no coração da gente para sempre. Fotos e filmes são dispensáveis, pois podem quebrar o encanto.